Fala Santista, esse é o canal Mundo do Santos. E nesse vídeo eu vou trazer para você 3 informações muito importantes a respeito do Santos Futebol Clube. E como você sabe, nesse canal é sem enrolação, então nós já vamos direto à informação. Antes eu só não posso deixar de lembrar você de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outro Santista. Então vamos direto à primeira das informações. Julio Furch, centroavante do Santos, que estava afastado aí há mais de 5 meses. 5 meses aí que ele vinha treinando separado dos outros atletas do elenco, está de volta ao elenco principal. O treinador Kleber Xavier, vendo ali que Julio Furch e alguns outros jogadores estavam treinando em separado, ele solicitou a volta de Furch para treinar novamente aí com os companheiros de equipe. Porque ele disse que em um momento de crise como esse que o Santos está enfrentando, é ideal que todos os jogadores possam se unir para conseguir tirar o Santos dessa situação difícil. Então, por isso, ele fez aí com que o Furch voltasse a treinar novamente com os titulares, e não somente os titulares, mas todo o elenco do Santos. Um fato bastante importante aí sobre o Julio Furch é que o salário dele é de cerca de 1.300.000 por mês. Então, durante esses 5 meses em que ele não estava jogando, em que ele estava afastado do elenco, ele continuou recebendo o seu salário de mais de 1 milhão normalmente. Veja o quanto essa contratação, por mais que ele tenha feito de fato gols importantes ali em 2023, né, o ano que ele chegou, mas veja o quanto essa contratação onerou o Santos Futebol Clube na sua folha. Um jogador afastado, um jogador que não jogava há meses, ainda assim custa ao Santos todo mês mais de 1 milhão. Olha o nível de contratação do senhor Alexandre Galo, que foi contratado por Rueda, mas foi indicação do Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira que muitos dizem que é entendedor de futebol. E aí você vê o quanto ele entende de futebol contratando Alexandre Galo, que fez contratações horríveis como essa de Furch, como essa também, como a contratação do Morelos, várias contratações caras que o Alexandre Galo fez no desespero e que deu errado. Mas, assim, falando do profissionalismo do Furch, é claro que ele ganhando 1.300.000 por mês não tinha motivos para faltar, mas durante esse período em que ele esteve afastado, ele não faltou nenhum dia, todos os dias se apresentava ali, fazia a sua atividade separado dos outros atletas e ele sempre esteve ali presente, fazendo o seu trabalho sem reclamar. Inclusive, ele chegou a receber uma proposta no começo do ano para ir ao Juventude, mas ele preferiu ficar, disse que quer mostrar o seu futebol ainda pelo Santos Futebol Clube. Vamos então para a segunda informação do dia, e essa é uma informação bombástica, hein? Gil, zagueiro do Santos, ele está passando por alguns problemas familiares e por conta disso ele pediu o afastamento de treinamentos, inclusive hoje ele não treinou junto com a equipe que está se preparando para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Ele está enfrentando problemas gravíssimos aí na sua família e, segundo o portal Meu Peixão, ele solicitou ao Santos a rescisão amigável do seu contrato. Lembrando que o Gil, no final do ano passado, estava pensando em se aposentar, já tinha até cogitado isso no começo do ano, mas ele foi convencido a permanecer mais um ano com o Santos, inclusive ele renovou o seu contrato até o final dessa temporada. Porém, depois desses problemas familiares, ele, junto com seu empresário, foi à direção do Santos e solicitou a rescisão do contrato. Agora a gente deve aguardar aí as próximas cenas dessas negociações, mas é provável que o Gil não atue mais com a camisa do Santos, inclusive ele que ficou aí nas últimas 2 partidas na reserva, foi criticado depois do jogo contra o CRB, e é bem provável e bem possível que Gil não atue mais com a camisa do Santos. Quero saber a sua opinião, você gostaria da saída do Gil ou você queria que ele permanecesse? Então escreva aí nos comentários porque a sua opinião é importante aqui pra gente. E a última das informações, a terceira delas, é a respeito de Guilherme. O atacante Guilherme, ponta esquerda aí do Santos, ele pode ser utilizado como moeda de troca. O Guilherme tem sido sondado por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e também por alguns times do exterior, principalmente do Oriente Médio e dos Estados Unidos. O Guilherme, que nas últimas partidas foi bastante vaiado, principalmente na Vila Belmiro, partidas em que ele atuou e teve péssimas atuações, no Campeonato Brasileiro não fez um bom jogo, somente no Campeonato Paulista, onde o Santos enfrentou equipes mais fracas. Tanto é que
ele não se destacou em nenhum momento em que ele esteve na Série A. Foram poucas as vezes em que ele atuou como titular do Fortaleza, por exemplo, que foi a sua equipe antes de chegar até o Santos. Então, ele é um jogador que é mais habituado a atuar contra equipes de Série B, contra equipes de segunda divisão, e eu não vejo o Guilherme com potencial para ser titular do Santos. E depois dessas críticas que ele recebeu, ele ficou bastante chateado, tem ficado bastante pensativo em de fato sair do Santos, e o Santos, sabendo dessas sondagens aí de equipes da Série A e também do exterior, o Santos estuda utilizar o Guilherme como uma moeda de troca. Eu acho bastante interessante isso, até porque o Guilherme ainda não fez os 7 jogos, então ele está disponível aí para trocar de equipe, né? Para ser negociado ainda para alguma equipe da Série A, e eu acharia bastante interessante se o Santos de fato conseguisse utilizar o Guilherme como uma moeda de troca. O Santos precisa de zagueiro, precisa de lateral direito, então o Santos poderia, inclusive de volante também o Santos precisa, então o Santos poderia utilizar o Guilherme aí para tentar reforçar o seu campo de defesa. Eu acho que seria muito importante essa movimentação no mercado. Mas eu quero saber de você, você gosta do Guilherme? Ou você gostaria também que ele fosse utilizado como moeda de troca? Não deixe de colocar aqui a sua opinião nos comentários, hein? É muito importante aqui pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte do Mundo do Santos. Curta esse vídeo, compartilhe com outro santista. Todos os dias nós estamos aqui com muitas notícias como essa, com muita informação, com bastidores do Santos e muita opinião de torcedor, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.